Fala pessoal, bem-vindo ao canal e espero que vocês não se espantem, né? Porque tem muita informação aqui na tela, mas aqui já é meu aquário montado, tá? Eu passei as plantas que estavam no outro, são as higrófilas, o musgo de Java e a microsoro, Pteropus que tá ali na rocha, tá? E a elódia aqui no cantinho. E já fiz a introdução de alguns peixes, tá? Mas vamos primeiramente aos disclaimers, tá? Eu não fiz a introdução de todos esses peixes de uma vez só. Eu fiz em duas etapas. Um outro aquário menor, né, como vocês já viam, com os guppies, né? E eu fiz a compra das Corydoras astatus, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Que são esses peixinhos pequenininhos aí de fundo. Digamos assim, uma ambientação no outro aquário por alguns dias, se não me engano foram 5 dias. Para já ir meio que adaptando a carga biológica, né, para as bactérias irem trabalhando em cima disso. Então ficaram 5 guppies e 15 Corydoras astatus nesse outro aquário, adaptando a carga orgânica ali para as bactérias durante 5 dias. E aí, nesse meio tempo, o aquário já estava rodando aqui, né? Já estava com as plantas, já estava com as rochas e parte da biologia, né? Porque parte da biologia estava no outro aquário, com outro filtro rodando. E nesse aquário aqui estava com parte da biologia já ciclada e mais mídias novas, né, para que a gente aumentasse a população de bactérias aí. Então já estava rodando aqui o aquário, já com as mídias cicladas. Isso é um ponto bem importante, tá? Então, quando eu fiz a primeira leva, trazendo a primeira leva dos peixes, né, que eram os 5 guppies, mais as Corydoras, eu já estava trazendo uma carga biológica já pré-estabelecida, com mídias biológicas novas, que para serem populadas, né, povoadas. E claro que eu tomei o cuidado de fazer toda uma verificação dos parâmetros diariamente, né, principalmente amônia e nitrito, tá? E aí, nos primeiros dias, né, da primeira semana que eu botei eles aqui no aquário, a amônia estava zerada, assim, tava mostrando zerada, mas dava, se eu não me engano, nos primeiros dias dava zerado, nitrito zerado também. E logo passando alguns dias, começou a apresentar 0,25 de nitrito e estabilizou, ficou nisso daí, tá? Então eu segurei mais alguns dias para ver se a amônia e o nitrito iriam aumentar, né? Não aumentaram, eles ficaram estabilizados. E eu tava fazendo já a regulação da biologia, adicionando via os produtos OTE Startup, Ocean Blend e Overnight, tá? Fazendo a dosagem ali conforme o fabricante indica, né? Que é primeiramente fazendo a dosagem do Ocean Blend para iniciar o processo de amonificação, o OTE Startup para começar o processo de nitrificação com as bactérias nitrificantes, ou seja, estariam começando a converter a amônia em nitrito. E o Overnight, que são bactérias benéficas, né, para a questão de imunidade, né, intestino dos peixes, né, a questão de que ela iria competir com bactérias ruins, né, então seria, digamos assim, um probiótico, né, para os peixes aí. E além de reforçar o ciclo biológico como um todo também, né, então nessa primeira semana, digamos assim, né, com a introdução dos animais, com as mídias biológicas, estava dando amônia 0,25, nitrito 0,25 estável, certo? Eu fazendo a dosagem dos aceleradores biológicos, mais a introdução de Prime e AM Guard, que são produtos da Sikken, para a gente neutralizar os efeitos da amônia e do nitrito nos nossos peixes, tá? Então, com esse plano de manutenção e de verificação, eu pude garantir que os peixes estavam bem, não estava apresentando nenhum sintoma que geralmente se apresenta quando você tem amônia muito alto ou nitrito muito alto, né? Eu consegui estabilizar, as mídias já cicladas ajudaram muito nisso. E aí a partir da segunda semana eu já trouxe mais uma leva de peixes, né? Então eu trouxe 7 barbos chiteia, que são esses vermelhinhos aí que vocês estão vendo, e uma Colyza Sunset, que é o amarelinho que tá bem ali no cantinho escondido, tá? Para completar a fauna aqui do aquário, tá? Então por hora eu devo manter essa fauna, era a fauna que eu estava estudando há um bom tempo, que é um tipo de fauna que casa muito bem, questão de parâmetros e comportamento, né?
Então é uma fauna super ósseo, amigável, digamos assim. Eles estão se dando muito bem, não tá tendo problema de briga, não tá tendo problema de nenhum outro tipo de disputa ou algo do tipo, né, que ele chega pra lá, né, como que a gente diz, né. Então eles estão se dando muito bem e eu gostei muito dessa fauna, tá. Então a gente vai ter as coranãs, as corredoras astatus, principalmente na parte do fundo, em grupo, né. Elas também nadam um pouco na meia água, mas principalmente elas ficam no fundo. Temos os Barbochitea, que ficam principalmente na área central e fundo do aquário. E os guppies, que basicamente eles nadam por tudo que é lugar, mas eles ficam na região da superfície junto com a colisa. A colisa fica bastante na região da superfície. Ela às vezes desce também para a região de meia água, mas ela fica bastante na parte da superfície. E ela é meio arisca, né? Como vocês perceberam, né? Ela deu uma assustada e se esconde ali nas plantas. Eu acho que quando chegarem as plantas novas, que eu vou trazer um vídeo em breve para vocês, e já tiver aqui a gente começar a fazer o plantio, eu acho que vai ter digamos assim, esconderijos mais favoráveis para os peixes se sentirem mais seguros, né? E não ficarem tão ariscos, né? Então, eu acho que vai ser muito benéfico, né? E não sei se vocês perceberam, né? A minha higrófila, ela tá o quê? Quase 2 semanas, digamos assim, 1,5 semana plantada aí. Olha o tamanho que ela já tá, né? Isso já sem fazer muita dosagem de fertilizante, porque eu tô usando aqui um substrato fértil, mas olha o volume que ela pegou em menos de 2 semanas. Tá gigantesca já, quase aí na flor d'água. Vamos falar um pouquinho sobre as decisões das faunas, da fauna que eu escolhi. Vou explicar um pouquinho o porquê de cada uma delas, né? Como eu falei, foi uma fauna que casou muito bem. Então vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Vou tentar dar um close aqui com a câmera para vocês verem mais de perto, tá? E vamos lá. Primeiramente, vamos falar das Corydoras astatus, tá? Que eu acho que é um dos peixes mais legais que eu já conheci. Foi até por recomendação de um youtuber chamado Mr. Beta, que eu acompanho há bastante tempo, desde que eu comecei aqui no aquarismo. Vou até descer um pouquinho aqui para vocês verem. Cara, são peixes de cardume muito legais, tá? Eles nadam em conjunto, mas também nadam separados um pouco, né? Vou deixar centralizado aqui na tela. Agora, nesse momento, elas estão um pouco separadas, mas durante o dia elas formam pequenos cardumes e vão nadando pelo aquário. E agora, nessa parte do dia, geralmente elas vão lá para as folhas, lá para trás. Você pode ver que elas vão tudo lá para trás. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se eu consigo focar. Então, as Corydoras astatus, elas são predominantemente aqui da América do Sul mesmo, tá? Então, elas estão em alguns países aqui da América do Sul. E elas são de clima tropical, tá? Todos esses peixes aqui são de clima tropical. E elas, como eu falei, né? Elas são peixes de cardume, de grupos. Então, aqui eu tenho 15. Nem parece que tem, né? Mas tem 15 aqui dentro. E as Corydoras astatus, elas conseguem aí viver um amplo espectro aí de parâmetros, tá? Elas conseguem viver desde do ácido até o alcalino, né? Até uns 7,5 de pH. E tem uma resistência, uma adaptabilidade à madureza até 15 graus de GH. Então são peixes muito bons, principalmente para fazer a questão da limpeza no fundo do aquário, tá? Mas elas têm a ração própria delas. E são peixes, cara, muito legais de se observar. Então agora elas estão meio que formando um pequeno grupinho aqui, ó, né? Imagina isso com 10, 15 juntas, né? Então assim, as Corydoras, elas aguentam um range de parâmetros bem legal pra gente trabalhar. Então desde do ácido até o alcalino. É muito bom você tentar trabalhar entre o levemente ácido, talvez ali pro 6,6 até um 7,4 de pH. Aqui eu trabalho com pH neutro por conta do CO2 que está sendo injetado. E o pH ele varia durante o dia, né? Durante o dia com o CO2 ele fica neutro, que é o pH 7. E durante a noite ele vai indo para o alcalino até uns 7,4, mais ou menos. E elas se adaptaram muito bem a isso, tá? E, como eu falei, são peixes tropicais, eles vivem muito bem entre 22 a 28 graus. Mas preferivelmente vocês podem tentar mantê-los entre 25 a 26 graus, que é uma temperatura muito boa. Eu estou mantendo
aqui entre 25 e 26 graus, né? Porque estamos no inverno, mas no verão provavelmente vai subir para uns 28, né? Por conta da... Eu tenho até uma refrigeração aqui, né? Via ventoinha, mas no verão geralmente bate uns 28 graus, mas não passa muito disso. São peixes, como vocês podem observar, que gostam de esconderijo, né? Elas se metem ali no fundo das higrófilas e elas curtem bastante, mas também não deixam de passear pelo aquário, né? Como vocês podem ver aqui no meio. Mas elas se sentem bem mais seguras em regiões de plantio, né? De plantas e tal. Vamos pro próximo da lista. Vou falar dos guppies, que eles estão aqui. Cara, os guppies são peixes maravilhosos, cara. Eles são peixes resistentes. São peixes bem ativos, coloridos, tá? Aqui eu não tenho o guppy normal, eu tenho o guppy angler, que é uma variação principalmente presente aqui na Colômbia, tá? Esse aqui não é o guppy selvagem, já é um guppy de uma linhagem chamada Blue Star, tá? O selvagem ele é um pouquinho diferente. Mas eles, cara, são peixes muito legais de você ter aqui, eles são muito ativos. Eles aceitam um range de pH muito bom. Só que eles são, como eles são poecilídeos, eles tendem a água mais alcalina. Então, acabou encaixando muito bem aqui pro aquário que eu montei, né? Que varia do neutro até o 7.4, então eles se adaptam muito bem. O GH aqui tá por volta de 8, então é um GH muito bom para eles também, por conta dos minerais na água. E também para as plantas, né? Mas muito, muito bom para eles também. Eles vivem, cara, em águas tropicais, então de 22 a 28 graus, muito bem. Gostam de viver em grupos, aqui eu só tenho machos, tá? Então é bem importante isso, né? Que se você tiver um grupo de fêmeas e machos, é importante que você tenha, digamos, um macho para cada 2 ou 3 fêmeas, por conta da perseguição que o macho faz, né? Ou caso que você queira fazer que nem eu, caso você não queira que eles se reproduzam, vai de um grupinho aí de 5 ou 4 guppies machos e vai ficar super de boa. E lembrando, os guppies normais, eles têm geralmente aquela cauda bem avantajada, né? Inclusive tem um outro guppy ali, ó, que eu acabei não falando. Eu tenho 4 guppies da linhagem Blue Star e tem um guppy aqui da linhagem Black Dumbo, se eu não estou enganado. Mas todos são angler, tá? Vou até aproximar um pouquinho para vocês verem, tá? Esse meu guppy pretinho aqui, ele é muito bonitinho, cara. Ele, inclusive, até lembra um pouquinho um beta, assim, aquele beta placar, né? Cara, ele é muito bonitinho mesmo. E ele é super, tipo assim, ele só, assim, nem encrenca, né? Ele disputa um pouquinho aí com os outros guppies, né? Mas não implica com os outros peixes. Super de boa também. Tá? E são peixes excelentes para quem tá iniciando, eles são muito resistentes, tá? Agora vamos falar dos barbos titeia, tá? Também são conhecidos como barbo cereja. Eles são barbos bem pequenos em relação aos seus primos, né? Temos barbos bem grandes aí no mundo do aquarismo, né? Como, por exemplo, o ouro, barbo derizone, né? Temos vários tipos de barbos que são bem maiores que eles, né? E o legal deles é que eles são, digamos assim, um peixe de cardume. Mas eles não se limitam a ficar só em cardume, né? Eles gostam de nadar juntos, mas eles têm a independência deles, né? E eles gostam muito de área plantada. Então eles geralmente ficam muito perto ali das plantas, eles gostam de nadar próximo do substrato, né? E eles têm uma coloração avermelhada, tá? Principalmente os machos são bem avermelhados. E as fêmeas tendem a ficar com um tom mais cobreado, né? Puxando mais pro marrom. Mas os machos puxam esse vermelho, né? Os meus ainda que não estão puxando um vermelho muito forte, porque eles são novos aqui no aquário, eles ainda não estão tão ativos quanto eu esperava. Achava que eles seriam bem mais ativos, mas eles são bem de boa, né? Eles dão, de vez em quando eles dão umas nadadas, mas nada muito acelerado. Não sei se é por conta da adaptação ainda que eles estão tendo, né? Mas eu imaginava que eles ficassem nadando bem mais ativamente, né? Mas são peixes muito bonitos, eu vou descobrir um pouco ainda com a experiência, é a primeira vez que eu tenho esse peixe. Então vou descobrir com a experiência, né, como que é o comportamento deles. E esses são peixes muito pacíficos, eles se dão bem com todos os outros peixes, eles não incomodam os outros peixes, né, não são incomodados por outros peixes.
Então eles também são um pouquinho medrosos, né? Eles vão sempre tentar se proteger, né? Procurar um refúgio, né? Como fizeram agora, né? Correr ali para as plantas. Então eles, cara, valorizam muito um aquário bem plantado com refúgios, esconderijos, né? E são peixes que geralmente crescem aí até os seus 5 centímetros, de 4 a 5 centímetros, tá? Então eles são peixes bem legais para quem tem um aquário médio, né? Aí dos seus 70 a 100 litros. Talvez dê para ter em um aquário um pouquinho menor, mas aí talvez só eles, né? Não dê para ter com outras espécies. São peixes muito legais, eles são da família dos ciprinídeos, são primos das carpas, né? Eles lembram muito as carpas. Toleram aí uma água levemente ácida para um levemente alcalino. Eles têm uma adaptabilidade muito boa em questão de range de parâmetros, tá? Eles também curtem uma temperatura mais quente e também mais fria, eles se adaptam bem. Então entre 22 a 28 graus, eles estão se mantendo bem. Mas assim, apesar de serem peixes tropicais, eles não toleram muito acima aí de 28. Preferivelmente ali em torno dos 25, 26, né? Eles gostam mais, né? Eles gostam de uma água mais fresquinha, apesar de serem peixes tropicais. Por fim, temos aí nossa estrela do aquário, que é a Colisa Sunset, tá? A Colisa Sunset, ela é uma variação da Colisa Lalia, tá? Que é um peixe que, não sei se vocês já viram, vou deixar aqui no vídeo para vocês verem. É um peixe avermelhado com listras azuis, um pouquinho diferente desse. Eu achei esse muito interessante porque ela tem uma coloração mais vibrante. Eu acho que vai ter um destaque aqui no aquário, né? E ela tem esse tom alaranjado nas barbatanas, que eu achei muito legal. Cara, é um peixe que, assim, vive bem na região de superfície aqui do aquário, mas não deixa de transitar para o meio e fundo. E por ser um adamantídeo, ela sobe para respirar o atmosférico, como ela está fazendo agora, tá? E é um peixe bem tímido, assim, ele se assusta bem fácil. Eu acho que ele deve mudar um pouco isso com o tempo, tá? Ele vai se acostumar com a minha presença. Mas é um peixe que se assusta bem fácil. E ele é um peixe tropical, tá, galera? Tipo, ele vai viver aí numa faixa de temperatura dos 22 a 28 graus. Ele não é um peixe que cresce muito em relação até a outros tipos de colisas, né? O Trichogasters, no caso, que é a família desse peixe. Ela vai chegar ali aos 5, 6 centímetros no máximo, mas geralmente por volta dos 5 centímetros. Tá? Se eu não me engano, essa minha aqui já tem uns 4. Então ela tá quase no tamanho máximo dela aí. E, cara, é um peixe muito pacífico com outros peixes, mas ele pode se tornar um pouquinho mais territorial com outros anabantídeos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, botar um só, né? Ou se caso você tem um aquário bem grande, aí você pode pensar em colocar mais peixes desse tipo aqui, tá? Mas é um peixe super ativo, mas também é um peixe meio tímido, ele gosta muito de se esconder, tá? E o legal dele é que ele é um peixe que tolera tanto a uma água levemente alcalina a uma água levemente ácida e qualquer coisa entre esses dois. Então a Colisa ela vai viver muito bem ali nos 6.8, 6.6, né? Também vai viver muito bem no neutro, ali no pH 7, vai viver muito bem ali no 7.2, 7.4. Então ela aceita um range muito interessante, que foi justamente o range que eu tava trabalhando aqui nesse aquário, né? Entre ali do neutro ao levemente alcalino. E é um peixe que está muito bem com todos os outros, né? Bem tímido, mas está muito bem com todos os outros. E assim, é um peixe, de certa forma, barato, não é um peixe caro, é um peixe fácil de cuidar. Ele, quem sabe, pode até virar um pet fish, tá? Ele pode vir comer na sua mão, se acostumar com você. Mas é um peixe bem legal, tá? E essas foram as principais características que me fizeram escolher ele, né, para ser, digamos assim, o peixe de destaque aqui do meu aquário, tá? Quando tiver mais plantas aqui, talvez fique bem mais interessante, porque ele vai se sentir mais seguro, né, para poder se esconder caso ele se assuste e tal. Mas eu acho que ele tá começando a ficar um pouquinho mais desinibido aí, de vez em quando se assusta um pouquinho com a câmera ou comigo, mas é um peixe que eu gostei muito de ter. Nunca tive esse tipo de colisa, já tive a colisa normal quando eu era mais novo. Mas é um peixe que eu nunca tive e eu tô gostando muito de ter. É um peixe muito bonito. Vai agregar bastante aqui no aquário. Ela se escondeu dentro da toca, faz parte aí do comportamento dela.
Então, pessoal, para encerrar aqui o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aí de como tá ficando meu aquário, né, da fauna que eu escolhi, né, da seleção das espécies que eu escolhi. Gostaria de pedir aí, caso vocês tenham curtido o vídeo, de deixar o like, tá? Se inscrever se vocês ainda não forem inscritos, marcar o sininho aí para o YouTube poder recomendar novos vídeos para vocês, tá? E, claro, deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês fariam diferente, qual tipo de fauna que vocês escolheriam para esse tipo aqui. Lembrando, né, é um aquário de 86 litros brutos, mas descontando o substrato, rochas, talvez fique aí em torno de uns 75, 76 litros. Tá, que ainda assim é um aquário bem legal, um aquário que tem bastante espaço para os peixes nadarem. E gostaria de pedir aí para vocês comentarem o que vocês acharam, tá? E qualquer sugestão que vocês tenham, até de próximos vídeos para que a gente possa estar fazendo aqui, tá? Mas já adianto, temos bastante conteúdo aí para fazer, tá? Principalmente sobre plantas, então devo fazer bastante conteúdo de plantado, tá? Inclusive conteúdo sobre equipamentos, que eu vou até mostrar aqui, ó, meu cilindro de CO2, meu canister, quais produtos que eu estou usando para manter esse aquário, dicas para aquário plantado, como manter um aquário plantado bem saudável, com plantas exuberantes e bem, enfim, crescendo desse jeito que tá aqui, né? Vou até dar um zoom aqui para vocês verem como que ela tá. Já tá praticamente, daqui a alguns dias ela já vai estar chegando aqui na superfície, né? Já vou ter que estar pensando aí numa poda. Mas eu parei para pensar um pouco também, né? Será que ela tá crescendo assim por conta da iluminação? Será que a iluminação não tá sendo suficiente, né? Dei uma pensada sobre isso e eu tô seriamente pensando em dar uma reforçada na minha iluminação, tá? Então isso aí vai ser um outro vídeo que eu devo estar fazendo. Eu tenho uma luminária aqui que bate aí os seus 400 lumens, tá? Que em teoria deveria ser suficiente para esse aquário, mas eu tenho uma proteção aqui, né? Eu tenho uma telinha de colmeia plástica que dá essa, digamos assim, ter essa perda da luminária, né? A luminária parece que perde um pouco da luz em relação se ela estivesse direto em contato aí com a superfície da água. Então eu devo estar dando uma reforçada nessa iluminação, então eu vou trazer esse vídeo aí para vocês também, né? Eu vou estar soldando em novos LEDs, né, para deixar ela mais forte. Isso vai ser muito importante para as novas plantas que eu vou estar... Que aí vai ser uma surpresa para vocês aí, mas eu vou estar trazendo aí plantas um pouquinho mais exigentes, tá? Eu não devo trabalhar com plantas de alta demanda, né? Mas eu vou trabalhar com plantinhas um pouquinho mais exigentes do que essas que eu tenho aqui agora, tá? Que são plantas de baixa demanda. Acho que estão indo muito bem nesse aquário com injeção de CO2. E acabou que eu não falei, né? Mas o CO2 que eu estou injetando aqui é um CO2 feito com reação química, tá? De ácido cítrico e bicarbonato de sódio. E eu estou injetando aqui por volta de 1 bolha por segundo, tá? E pelas minhas contas, assim, a minha parte por milhão aí de gás carbônico na água deve estar ali por volta dos 20 e poucos, tá? Não deve estar chegando nos 30, mas deve estar ali nos 4, 25 partes por milhão, quem sabe. E as plantas estão gostando, isso que eu tô achando legal de ver, né? As plantas estão curtindo bastante sobre isso. Então, a gente fica por aqui, galera. Aguardem aí os novos conteúdos sobre aquário plantado, que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Aceito sugestões de tópicos de vídeo, caso vocês queiram ver alguma coisa específica. E a gente fica por aqui hoje, tá? Mas nos vemos em breve.